época do Distrito Federal, que era o presidente, isto é, o Getúlio Vargas, na ditadura Vargas, criou o Dia do Professor. Não sei se sabem, 15 de outubro de 1827, 15 de outubro de 1827, foi o dia que Pedro I assinou um decreto de instrução primária. O primeiro documento que fala de educação pública no Brasil foi assinado pelo Pedro I em 15 de outubro de 1827. Não é essa a razão. Getúlio Vargas, em 1940, quando ditador, enfrentou uma greve de professoras. E ele as enfrentou porque elas queriam uma coisa incrível, que eu não consegui entender, que era aumento de salário. E ao enfrentar essa greve, ele não deu o aumento, mas ele fez uma homenagem. Ele criou o Dia do Professor. Então, colega professor, sinta-se contemplado no dia 15 de outubro. Mas se você quiser aumento de verdade, você vai ter que comemorar também no dia 3 e no dia 31 de outubro. Isso significa que nós temos de lembrar dessa ideia. Afinal de contas, a educação pública no estado de São Paulo, a educação no estado que nós vivemos é uma educação que merece, de fato, uma elevação da qualidade. Eu, vez ou outra, fico imaginando o quanto que esse estado acabou sendo, por várias vezes, protagonista de algo que eu chamo de pedagocídio. Isto é, do assassinato das condições da educação pública. Eu não sou catastrofista a ponto de supor que a educação que nós temos no estado de São Paulo, que ela é absolutamente catastrófica. Isso seria, primeiro, algo falso. Segundo, seria um desrespeito ao trabalho que é feito em muitas cidades e muitos municípios, na rede pública estadual e municipal. Por outro lado, também seria uma tolice eu supor que aquilo que aqueles que estão no governo já há bastante tempo estejam fazendo, que seja tudo equivocado. Se há uma coisa muito perigosa é desprezar aquilo que aquele que é o nosso adversário, ele levanta, porque há muitas coisas, sim, a serem relevadas. Mas essas muitas coisas, elas são insuficientes e elas já se provaram ineficazes em vários dos momentos. Por isso, no Dia do Professor, isto é, 3 de outubro e 31 de outubro, é preciso recusar o pedagocídio. E a recusa a esse pedagocídio vem em relação àqueles e aquelas que, por políticas públicas anteriores, acabaram construindo um outro Dia do Professor, que é o dia 2 de novembro. No dia de finados. É preciso sepultar os sepultadores. É preciso tirar da frente uma educação pública que se conforme em ser frágil e muitas vezes objeto de descontrole em relação às organizações da atividade pública. O nosso candidato Mercadante várias vezes tem debatido as questões relativas à organização do currículo e tem falado sobre aquilo que chamam de progressão continuada, no que ele está certo, e propositadamente muita gente vem confundindo progressão continuada, que é uma organização curricular, com aprovação automática, que é um modo de avaliação. E são duas coisas absolutamente diversas. Você pode ter progressão continuada sem promoção automática, pode ter com prova, sem prova, tanto faz. Não se confunda o que não pode ser confundido. Essa confusão que é feita, ela acaba gerando, inclusive, uma série de distonias em relação ao nosso trabalho. Não pode ser assim. É preciso que essa nova política educacional respeite aquilo que o PT e agora seus partidos coligados têm na estrutura. A necessidade, de fato, de uma nova qualidade de ensino que não seja apenas no discurso. Nas cidades onde o PT se colocou, nos estados onde ele assumiu, assim o reconhecimento de uma mudança dessa política. Nos municípios, e há vários secretários e secretárias aqui, onde essa política foi levada, do PT e seus coligados, ela aconteceu de fato. Nós temos vários deputados e deputadas aqui, candidatos, que são da área de educação, historicamente ligados a essa área. Não é possível que, sendo eleitos agora, no dia 31 de outubro, de forma definitiva, que a gente não consiga, de fato, fazer uma política educacional que seja mais consequente, mais responsável e que, antes de mais nada, não seja cínica. Porque há uma política cínica que se implanta, que é aquela que resolve responsabilizar o docente. No Brasil há ondas. Há alguns anos a responsabilidade era colocada na família.
dava de errado na escola é que a família não ajudava. Depois nós passamos 20 anos dizendo que tudo que tinha de problema era o aluno que não queria saber. E agora se tornou quase que um lema que é: vote em Jesus para Cristo. Isto é, escolha um professor como sendo o algoz. É óbvio que nós temos que melhorar a nossa formação. É óbvio que nós temos que ter políticas de formação continuada. É óbvio que se reajustar o nosso salário em 100%, coisa que eu sei que o candidato, quando governador, não fará, não é maluco, certo? Porque seria um descompasso fazer uma coisa sem base, sem sustentação. Mas a gente sabe que não é a questão salarial, é o estrito senso, ela também para nós. Mas nós sabemos uma coisa: sem ela, as coisas não acontecerão. Por outro lado, é preciso parar com esse cinismo, e eu aproveito esse tempo ainda, o teu desespero de 9 minutos para pensar essa ideia. Se nós imaginamos a necessidade de políticas públicas que tenham aí elementos, elas têm que ser apoiadas numa coisa que sempre lembrava um grande admirador do Aloysio Mercadante, que foi o professor Paulo Freire. O professor Paulo Freire sempre nos dizia, e é verdade, o Aloysio sabe disso, porque isso foi dito pessoalmente a ele, a admiração que o professor Paulo Freire tinha por aquele que ele chamava de o menino Aloysio. Apesar do Coca dizer que é mais novo, mas você imagine que o Aloysio era chamado de menino pelo Paulo Freire. Coisa ótima imaginar que Paulo Freire criou um dia uma ideia que você e eu gostamos demais, e é aquilo que a gente precisa ter de fato no estado de São Paulo, como a gente tem em várias das nossas prefeituras, que é aquilo que Paulo Freire chamava de inédito viável. O inédito viável, aquilo que ainda não é, mas pode ser. Há uma diferença entre sonho e delírio. Nós sonhamos novas políticas de educação para o estado de São Paulo. Nós não deliramos. Há uma diferença, repito, entre sonho e delírio. Um sonho, para ser sonho, tem que ser viável. Delírio é o sonho impossível. Exemplo, eu, Cortella, sonho em 2011 ser o melhor jogador de futebol da FIFA. Lamento, isso não é sonho, é delírio. Eu posso ser, já pensou, não faça isso. Tá? Você já imaginou? Eu ser o melhor, não tenho mais idade, parei de jogar futebol há 20 anos, não tenho mais condição. E se eu ler bastante o livro O Segredo? E se eu fizer uma novena, Angélica? Lamento, não vai acontecer. Para que eu transforme aquilo que é um sonho em algo que seja real, ele tem que ter factibilidade. Por isso Paulo Freire dizia, é necessário ter um inédito que seja viável. E nós administrarmos as políticas públicas do Estado de São Paulo com uma nova qualidade da educação, com formação continuada, com educação de jovens e adultos que seja mais completa e extensa, com novas condições de trabalho. Isso não é um delírio, isso é um sonho. Exige planejamento, exige decência, exige, antes de mais nada, a capacidade de ter objetivos claros. E eu quero aproveitar esses 5 minutos finais para pensar essa ideia. Paulo Freire dizia, e é verdade, vocês sabem disso, todos e todos estudamos no dia, ele dizia: é preciso ter esperança. Mas ele sempre disse, tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar. Esperançar é não desistir. Por isso, Paulo Freire dizia, é verdade, nós temos de afastar da frente, hoje, 2 mitos. O primeiro deles é, em educação, tudo é possível. Isso é um mito. Se a gente trabalhar com essa ideia, isso é delírio. O segundo mito é perigoso também, que é, nada é possível. Se nós admitimos a ideia de que tudo é possível, entramos no delírio. Se admitimos a ideia de que nada é possível fazer, entramos no imobilismo. Entre o tudo é possível e o nada é possível, é só olhar o que é feito nas cidades. É só observar o que já foi feito nessa cidade, na gestão da Marta Suplicy, na gestão da Luiza Erundina, da qual Paulo Freire e eu participamos, e outros homens e mulheres que aí estão. É só olhar o que Fernando Haddad está fazendo no Brasil. Eu brincava antes de você chegar. Eu às vezes te comparo com um cara que, você já viu, a gente participa de debates. Fazia muito tempo que não tinha um ministro de educação que cuidava de educação básica. Mas muito tempo. Isso é uma coisa séria. E que andou tentando várias coisas.
Isso é uma coisa importante. Às vezes eu comparo, uma feita comparação, com o coronel Rubem Ludwig, que foi ministro da Educação da ditadura. A gente não gosta de ser comparado, né, com algumas coisas, mas o coronel Rubem Ludwig foi o último ministro que de fato foi cuidar da educação. Teve Murilo Ingel no governo do Itamar, mas ele passou com uma certa facilidade, é meio rápido. Agora, de fato, o governo do PT, com os seus aliados e coligados, ele faz hoje, de fato, uma educação no nível nacional que permite pensar o inédito viável. Olha que coisa boa. Se nós já fazemos em vários lugares, e no nível nacional inclusive, é claro que nós conseguiremos, sem dúvida, fazê-la aqui no estado de São Paulo. Agora, volta à ideia. Tem que ser esperança do verbo esperançar. Nessa hora, uma coisa necessária e a penúltima coisa que direi. Se nós temos de ter novos elementos para uma política educacional que seja nova, o que nos falta saber? O que nós não sabemos que a gente quer no estado de São Paulo? Nós sabemos, faz 16 anos que nós estamos nos preparando em discussões políticas em relação ao que é necessário para uma nova qualidade de ensino, para o respeito às estruturas sindicais, para uma atenção à vida das comunidades, para a organização do ensino técnico, para a atuação junto às universidades públicas de alto nível, que nos orgulham no estado de São Paulo. Nossas 3 universidades públicas são referência no mundo. O que nos falta saber? Nós sabemos. A questão é assumir o governo para que aquilo que a gente saiba possa, de fato, de forma responsável, mas decisiva, ser colocado em prática. Por penúltimo, já disse isso 2 vezes, ainda tem 3 minutos. Por penúltimo, olha que coisa interessante, é preciso uma coisa que eu não tenho dúvida que Mercadante e Coca tem, que é coragem. É preciso ter coragem. Aliás, para ser educador e educadora tem que ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. É óbvio que Fernando Haddad tinha medo na hora de implantar o Enem, porque podia dar errado, como deu em algumas coisas. E não pode mais dar. É claro que a Luiz Mercadante sabe, não é fácil ser candidato, o Coca sabe, não é fácil. Aqui há outros homens e mulheres que são candidatos, mas é preciso ter coragem. Eu, Cortella, tenho medo de ficar ultrapassado, tenho medo do meu país não ser decente, tenho medo da gente não ter de uma igualdade de verdade e não só na discussão no papel. Eu tenho medo. Agora, atenção, coragem não é ausência de medo, coragem é a capacidade de enfrentar o medo. E a Luiz Mercadante tem coragem. Coragem é exatamente o que nós teremos para fazer os nossos 2 dias dos professores. Dia 13 de outubro e dia 31 de outubro. Mas, antes de mais nada, é preciso lembrar, e essa sim é a penúltima coisa que eu falo. Mas essa é a última. Olha só, é preciso lembrar daquilo que um dia disse Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, que foi um grande médico, um homem que, quando tinha 30 anos de idade, lá na Europa do século XX, ele decidiu que ele precisava realizar um sonho. E ele, aos 30 anos de idade, resolveu fazer curso de medicina. Ele era um pastor, ele era teólogo, resolveu fazer medicina. Fez curso de medicina com 30 anos, formou-se com 37 anos e foi embora para a África, o Gabão, e ficou 50 anos lá. Meio século, Marcelo, ele ficou, meio século, né, trabalhando em nome da igualdade das pessoas. Schweitzer disse uma frase que eu tenho certeza que quem tem coragem tem direito. Ele disse: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não morrerá em nós, o sonho e o inédito viável. A ideia de que nós podemos sim, e esse Estado merece outra educação. Esse Estado aproveitará o que já foi feito de adequado por essa rede pública estadual, vai levar adiante e vai crescer. E nesta hora, claro, qual é a nossa grande possibilidade, com a nossa coragem, fazer nossos 2 dias do professor no ano de 2010. Com a Luísio, com o Coca, com os nossos senadores, com a nossa Dilma, com os nossos deputados e deputadas. A capacidade de nós fazermos do dia 13 de outubro e do dia 31 de outubro, de verdade,
o Dia da Educação em São Paulo. Obrigado.